Olá! Você já ouviu dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro? Ele é fundamental para a nossa saúde. Mas será que o seu está realmente bem? Ou está tentando te enviar um sinal de alerta silencioso que você ainda não percebeu? Hoje, vamos conversar de forma séria e direta sobre os 7 sinais de alerta do câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal. E por que esta conversa é uma das mais importantes que podemos ter? Porque estamos falando de uma epidemia silenciosa. Segundo dados de Institutos Nacionais de Saúde, este é o terceiro tipo de câncer mais comum e o segundo que mais mata em nosso país. Para te ajudar a entender tudo de forma clara, eu estruturei este vídeo como um guia prático em 2 partes fundamentais. Na primeira parte, vamos aprender a decodificar os alarmes. Vou te mostrar os sinais e sintomas que seu corpo usa para conversar com você e pedir ajuda. Na segunda parte, a mais importante de todas, vamos construir nosso escudo de proteção. Vou revelar os hábitos, os alimentos e as atitudes que podem reduzir drasticamente o seu risco e proteger sua vida. E mais, vou explicar o que são os pólipos e por que, de forma alarmante, este câncer está crescendo em pessoas com menos de 50 anos. Prometo que será um vídeo completo, então fique comigo até o fim. Mas antes, peço um grande favor que pode salvar vidas. Curta este vídeo. Quando você curte, a plataforma entende que este conteúdo é importante e o mostra para mais pessoas, muitas delas sem acesso fácil a médicos e hospitais, e compartilhe com seus amigos e familiares. Seu simples ato de compartilhar pode ser o alerta que alguém precisa para procurar ajuda a tempo. Não tenha receio, faça parte desta corrente do bem. Agora quero te ouvir. Você conhece alguém que já passou por isso? E de qual cidade ou país você está nos assistindo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos lá. Agora, vamos começar a decodificar os 7 alarmes que o seu corpo pode estar disparando. Fique atento, pois aprender a ouvir esses sinais é o primeiro passo para proteger sua saúde. Alarme no 7. Mudanças na sua rotina mais íntima. É fundamental que você conheça o ritmo normal do seu intestino. Cada pessoa é única. Algumas vão ao banheiro 1 vez por dia, pela manhã. Outras, 2 ou 3 vezes. E há quem evacue apenas algumas vezes por semana. Tudo isso pode ser normal. O alarme soa quando essa rotina, o seu padrão pessoal, muda de repente, sem um motivo claro, e essa mudança persiste. Atenção! Uma alteração intestinal por 1 ou 2 dias é comum. Não se assuste. Mas se essas mudanças continuam por semanas, se elas pioram ou se você percebe um padrão estranho, como alternar entre diarreia e prisão de ventre sem explicação, é hora de procurar um médico. Estatisticamente, cerca de 65% das pessoas com câncer de intestino apresentam alguma mudança em seus hábitos. Não é apenas um detalhe, é um dos sinais mais importantes. Qualquer grande mudança na sua rotina intestinal merece atenção. Alarme no 6. Sangue nas fezes. O sinal vermelho que não pode ser ignorado. Este é um ponto crítico. Por isso, é muito importante que você crie o hábito de olhar para as suas fezes antes de dar a descarga. Esse simples ato de inspeção pode salvar a sua vida. O tipo de sangramento pode variar. Se o problema estiver no lado direito do intestino, onde as fezes ainda são líquidas, o sangue pode se misturar e tornar as fezes muito escuras, quase pretas, com um cheiro forte, o que os médicos chamam de melena. Já se o problema estiver no lado esquerdo, onde as fezes já estão sólidas, o sangue pode aparecer vivo, vermelho, pingando no vaso ou no papel higiênico. É verdade que outras coisas podem causar isso? Sim. Hemorroidas, fissuras ou até mesmo ter comido beterraba. Mas aqui está a mensagem mais importante deste alarme. Nunca assuma que é apenas uma hemorroida. Pensar, minhas hemorroidas estão sangrando de novo, é a aposta mais perigosa que você pode fazer com a sua saúde.
Sangue nas fezes é um sinal vermelho que exige uma investigação médica para garantir que não há nada mais grave acontecendo. Não hesite, procure um médico. O sangramento pode variar muito, desde pequenas gotas quase imperceptíveis até hemorragias mais graves. E por que ele acontece? As razões são simples de entender. O tumor pode criar uma ferida, um pequeno vaso sanguíneo pode se romper, ou a força para evacuar pode causar o sangramento. Vou repetir, porque isto é muito importante. Sangue nas fezes precisa ser investigado. Isso não significa automaticamente que é câncer, mas apenas um médico pode lhe dar a resposta correta e a paz de espírito que você merece. Alarme no 5. Uma dor estranha, que não parece sua se você nunca foi uma pessoa com dores de barriga, e de repente começa a sentir cólicas intensas que vão e voltam, ou uma dor desconfortável ao evacuar. Preste atenção. É como um visitante indesejado que aparece sem ser convidado. Claro, pode ser excesso de gases ou uma mudança na alimentação. Isso é normal. Mas se você não mudou nada na sua rotina e essa dor persiste, não desaparece e continua voltando, não a trate como algo normal. Procure um médico para entender a causa. Alarme. No 4. O cansaço profundo que o sono não cura. Não estamos falando daquele cansaço normal após uma noite mal dormida. Estamos falando de uma fadiga, uma exaustão que dura semanas até meses. É a sensação de ter uma bateria que nunca carrega completamente. No câncer de intestino, esse cansaço profundo tem duas causas principais. Anemia oculta. O tumor pode estar causando um pequeno sangramento constante que você não vê, mas que vai roubando o ferro do seu corpo, causando anemia e fraqueza. Se você tem anemia sem uma causa clara, a investigação do intestino é fundamental. O ladrão de energia. As células cancerígenas se multiplicam rapidamente, e para isso, elas consomem uma quantidade enorme de energia e nutrientes do seu corpo. Elas agem como um ladrão invisível, deixando você esgotado. Este é um dos sinais mais negligenciados. Não o ignore. Alarme. Número 3. A sensação de estar preso por dentro. O estufamento ou inchaço abdominal persistente pode ser um sinal importante. Imagine uma estrada onde uma pedra começa a bloquear o trânsito lentamente. É exatamente isso que um tumor pode fazer dentro do seu intestino. Essa obstrução, mesmo que parcial, faz com que gases e fezes se acumulem, causando a sensação de inchaço, pressão e até dores em cólica. Existem muitas causas para o estufamento, mas se ele é frequente, incomum e não melhora, é mais um motivo para conversar com seu médico. Por isso, é melhor não negligenciar. Embora existam muitas causas para inchaço e dor abdominal, é sempre mais seguro procurar um médico se você tiver esse desconforto de forma incomum ou frequente. Alarme. No 2. O corpo que começa a desaparecer. Perda de peso inexplicável. Este é um sinal de alerta muito sério. Se você está fazendo dieta e exercícios e perdeu peso, parabéns! Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de uma perda de peso que acontece sem a sua permissão. Você não mudou sua alimentação, não está fazendo mais exercícios, não está passando por uma tristeza profunda, mas os números na balança continuam caindo. É o seu corpo mudando sem que você entenda o porquê. Isso pode acontecer por vários motivos ligados ao câncer. O tumor pode agir como um parasita, roubando os nutrientes e as calorias dos alimentos que você come. Ele pode liberar substâncias que tiram o seu apetite. Ele pode acelerar seu metabolismo, fazendo seu corpo queimar suas reservas de gordura e, pior, de músculos. Alarme. No 1. A sensação frustrante de nunca terminar, tenesmo. Este é um dos sinais mais específicos e muitas vezes o mais ignorado. É aquela sensação profundamente angustiante de ir ao banheiro e mesmo depois de terminar, sentir que algo ficou preso, que o intestino não esvaziou completamente e que você precisa voltar.
Essa sensação acontece porque o que você está sentindo pode não serem fezes, mas a própria massa do tumor ocupando espaço. Seu corpo se confunde, pensando que ainda precisa evacuar, mesmo quando não há mais nada para sair. Uma pista visual muito importante ligada a esse sintoma é a mudança no formato das fezes. Elas podem ficar bem mais finas, como uma fita, porque são forçadas a passar por um caminho estreitado pelo tumor. Uma verdade crucial: a ausência de sintomas não significa a ausência de perigo. Agora que você conhece os 7 alarmes, tem uma mensagem final e muito importante sobre eles. Muitas pessoas com câncer de intestino no estágio inicial não apresentam nenhum sintoma. Por isso, se você não sente nada disso, ótimo! Mas isso não lhe dá um passe livre para ignorar o assunto. Esperar pelos sintomas para agir é uma estratégia perigosa. A verdadeira vitória contra esta doença está na prevenção e no rastreamento. É por isso que a segunda parte deste vídeo, que começa agora, é a mais importante de todas. Vamos falar sobre os fatores de risco e, principalmente, sobre o que você pode fazer para se proteger. Primeiro, vamos entender o que são os pólipos intestinais. Imagine a parede interna do seu intestino como uma superfície lisa. Um pólipo é como uma pequena verruga ou uma pequena bolinha de carne que cresce nessa parede. Ele aparece quando algumas células começam a se multiplicar de forma desordenada. A grande maioria destes pólipos é completamente benigna e nunca se tornará um câncer. Então, qual é o problema? O problema é que alguns tipos de pólipos, com o passar de muitos anos, podem sofrer novas mutações e se transformar em câncer. A boa notícia é que esse processo é muito lento. Geralmente, leva cerca de 10 anos para um pólipo se tornar maligno. Isso nos dá uma enorme janela de oportunidade para encontrá-los e retirá-los de forma segura, muito antes que se tornem uma ameaça. Quais são os fatores de risco? E por que está aumentando em jovens? Para se proteger, você precisa conhecer os fatores de risco. Vamos dividi-los em 2 categorias: aqueles que você não pode mudar e aqueles que você pode controlar. Fatores de risco que você não pode mudar, mas precisa conhecer. 1. A idade. Este é o fator de risco mais importante. Pesquisas mostram claramente que o risco de câncer de intestino aumenta significativamente com o passar das décadas, especialmente após os 50 anos. Com o envelhecimento, nosso sistema imunológico, nossas defesas, ficam um pouco mais lentas e um pólipo que antes estava dormindo pode começar a crescer. 2. Doenças inflamatórias intestinais. Pessoas que sofrem de condições como a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa têm um risco aumentado. Isso acontece porque essas doenças causam uma inflamação constante e crônica no intestino, e esse ambiente inflamado pode, com o tempo, levar a mudanças nas células. 3. História familiar e genética. Este ponto é crucial. Se seu pai, mãe, irmão ou irmã teve câncer de intestino, seu sinal de alerta pessoal deve estar sempre ligado. Seu risco é consideravelmente maior. Existem também algumas síndromes genéticas raras, como a síndrome de Lynch, que aumentam muito o risco. Conhecer esses fatores não é uma sentença, é uma ferramenta poderosa. Se você se encaixa em algum desses grupos, significa que você e seu médico precisam ser ainda mais vigilantes e, possivelmente, começar os exames preventivos mais cedo. 4. Estrutura física. Estudos curiosos mostram que pessoas mais altas têm um risco ligeiramente aumentado. Esta é uma característica que não podemos mudar, mas é bom saber. Agora, vamos sair do campo do que não podemos mudar e entrar na parte mais importante, onde você tem o poder total. Fatores de risco que dependem das suas escolhas diárias. Os agressores químicos, cigarro e álcool. O cigarro não ataca apenas o pulmão. Ele envenena todo o seu corpo, aumentando o risco de câncer de estômago, bexiga, boca e, claro, de intestino.
O álcool em excesso também é um agressor direto das células intestinais. Corpo parado, intestino parado, sedentarismo. A falta de atividade física deixa seu trânsito intestinal mais lento, aumentando o tempo que as toxinas ficam em contato com o corpo. Exercitar-se é fundamental. A dieta moderna, obesidade e má alimentação. Este é talvez o maior vilão. Uma dieta pobre em frutas e verduras, com poucas fibras e rica em comidas ultraprocessadas é devastadora. Esses produtos de prateleira, cheios de químicos, foram feitos para durar mais na despensa, mas eles diminuem o tempo da sua saúde. Os inimigos disfarçados, carnes processadas, salame, presunto, mortadela, salsicha, bacon, linguiça. A ciência é clara. O consumo frequente destes alimentos aumenta diretamente o risco de câncer de intestino. O consumo excessivo de carne vermelha e gorduras saturadas também contribui. Então, por que este câncer está aumentando tanto em pessoas mais jovens? É uma tempestade perfeita causada pelo estilo de vida atual. Autoridades de saúde em vários países já estão recomendando antecipar a idade de rastreamento, reduzindo de 50 para 45 anos. O motivo é simples e trágico. As pessoas estão comendo errado. Mais comida industrializada e menos comida de verdade. Mais tempo sentado e menos movimento. Tudo isso levou a um aumento assustador do sobrepeso e da obesidade, mesmo em populações mais novas. Então, como você pode se proteger? O plano de ação agora que você conhece os riscos. Vamos ao que realmente interessa. As 7 dicas práticas para construir seu escudo de proteção. E fique atento, porque a última dica é de longe a mais importante de todas. Dica: No. 1. Faça da água sua maior aliada. Tome bastante líquido, especialmente água. Quando você está bem hidratado, todo o seu intestino funciona melhor. A água ajuda a amolecer as fezes, evitando a constipação. E o mais importante, ajuda a lavar o intestino, reduzindo o tempo que possíveis toxinas ficam em contato com as células. Evitar a constipação é crucial, pois isso ajuda a reduzir o tempo que suas fezes e possíveis toxinas ficam em contato direto com a parede do seu intestino. Dica: Não para o 2. Use a vassoura natural e reduza os inimigos. Coma bastante frutas e verduras todos os dias. Elas são ricas em fibras e antioxidantes. As fibras agem como uma verdadeira vassoura natural, ajudando a acelerar o trânsito intestinal e a varrendo para fora os resíduos. Além disso, elas alimentam sua flora intestinal, suas bactérias boas. Ao mesmo tempo, reduza os inimigos do seu intestino. Você pode comer carne vermelha com moderação, mas evite o excesso. E, principalmente, tenha muito cuidado com as carnes processadas. Elas são carregadas de sódio, nitritos e conservantes, que, segundo a ciência, aumentam definitivamente o risco de câncer de intestino. Dica: No. 3. Apague o fogo interno com têmperos. A inflamação crônica é um dos terrenos mais férteis para o desenvolvimento do câncer. Utilize têmperos e alimentos que são anti-inflamatórios naturais. A cúrcuma, açafrão da terra e a canela são 2 exemplos poderosos. Eles agem como bombeiros naturais, ajudando a acalmar a inflamação silenciosa dentro do seu corpo. Dica: Anunatro, leite e derivados. A verdade baseada na ciência. Muita gente pergunta: mas o leite não é inflamatório? As evidências científicas mais recentes e robustas mostram que não. Pelo contrário, pesquisas importantes indicam que o consumo de leite e seus derivados, como iogurte e queijos, pode proteger contra o câncer de intestino, possivelmente devido ao cálcio. Claro, essa recomendação não vale para quem tem intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. Nesses casos, o melhor é evitar. Mas, para a maioria das pessoas, eles são aliados. Dica: No. 5. Movimente o corpo para movimentar o intestino, não fique parado.
A atividade física é um dos remédios mais completos que existem. Ela não só melhora o funcionamento do intestino, mas também regula seus hormônios, reduz a inflamação geral do corpo, ajuda a manter um peso saudável e diminui o estresse. Tudo isso, em conjunto, cria um ambiente interno hostil ao câncer. Dica: No. 6. Elimine os agressores diretos. Esta dica é curta, direta e inegociável. Evite o álcool e o cigarro. Ambos são substâncias tóxicas que agem como agressores diretos das células do seu intestino, aumentando o risco de mutações perigosas. Dica: No. 7. O ato supremo de prevenção. Faça seu check-up. Chegamos à dica mais importante de todas. Não adianta fazer tudo certo se você não verifica como as coisas estão por dentro. O primeiro passo, e o mais simples, é fazer o exame de sangue oculto nas fezes. Ele é capaz de detectar pequenos vestígios de sangue que são impossíveis de ver a olho nu. Mas, se você tem mais de 45 anos e não tem um histórico familiar direto, o que chamamos de risco intermediário, a ferramenta mais poderosa e interessante é a colonoscopia. Pessoas de alto risco, como aquelas com história familiar ou certas, síndromes genéticas, precisam conversar com seu médico para, possivelmente, começar o rastreamento ainda mais cedo. Agora, preste muita atenção, pois aqui está a grande mágica da colonoscopia, o que a torna diferente de quase todos os outros exames de câncer. Com uma mamografia, por exemplo, você descobre um câncer que já existe. Com a colonoscopia, o médico consegue encontrar e remover o pólipo antes que ele tenha a chance de virar um tumor. Você entende a diferença? Não é apenas detecção, é prevenção na sua forma mais pura. Você pode eliminar o problema antes mesmo que ele nasça. Mas como é o exame de colonoscopia? Vamos desmistificar o processo, a preparação. Sim, esta é a parte mais desafiadora e chata. Seu intestino precisa estar completamente limpo. Para isso, você seguirá uma dieta líquida e tomará laxantes prescritos pelo médico. Sim, você irá muitas vezes ao banheiro. Encare isso como uma faxina interna necessária para um bem maior. Durante o exame, você vai sentir alguma coisa? Não. Você será sedado e dormirá confortavelmente durante todo o procedimento. O médico, então, introduzirá um tubo muito fino e flexível com uma microcâmera na ponta para fazer uma viagem de inspeção dentro do seu intestino. O resultado: se o médico encontrar um pólipo, ele o removerá na mesma hora de forma indolor. Se encontrar algo maior, fará uma pequena biópsia para análise. Todo o processo dura, em média, de 30 a 60 minutos. Vou repetir. A colonoscopia é um exame revolucionário porque ela pode impedir que o câncer aconteça. Estudos em países desenvolvidos mostram um resultado incrível. A introdução do rastreamento em massa com a colonoscopia conseguiu derrubar as taxas de mortalidade por este tipo de câncer, salvando milhares de vidas. Este vídeo é importante por isso. Não é para assustar ninguém, é para conscientizar. E um ponto fundamental: é essencial que o rastreamento seja feito não apenas por quem está sentindo alguma coisa, mas principalmente por quem não está sentindo nada e quer garantir uma vida longa e saudável. A prevenção é sempre o melhor caminho. É fundamental que todos, independentemente da condição financeira, tenham acesso a essa proteção. Porque encontrar e remover um pólipo antes que ele vire câncer é a maior vitória que existe na medicina. É a chance de poupar uma pessoa e toda a sua família do sofrimento físico e emocional de um tratamento de câncer. Mesmo que um tumor já exista, a detecção precoce coloca todas as probabilidades a seu favor. Guarde bem este número. Quando encontrado nos estágios iniciais, o câncer de intestino é 90% curável. O custo-benefício de um exame preventivo é altíssimo. Não é à toa que os sistemas de saúde mais avançados do mundo investem cada vez mais nisso. Eles sabem que o investimento na paz da prevenção é infinitamente menor que o custo físico, emocional e financeiro de tratar uma doença já avançada.
O diagnóstico precoce aumenta enormemente as chances de um tratamento bem-sucedido e de uma recuperação completa. Portanto, a mensagem final deste vídeo é uma mensagem de esperança e de poder. Não espere, não adie, não deixe para depois. Cuidar da sua saúde intestinal e fazer seu rastreamento é um dos maiores atos de amor próprio e de amor pela sua família que você pode fazer. A escolha entre a vigilância tranquila e a espera ansiosa está hoje em suas mãos. Escolha a prevenção. Escolha a vida. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E se este conhecimento foi útil para você, lembre-se de compartilhá-lo. Você pode ajudar a levar esta mensagem de esperança a mais pessoas.